Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das nossas aulas? Eu, professora Sônia, estou aqui para dar continuidade às nossas videoaulas. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe um poema para vocês de Cecília Meirelles. O nome do poema é Ou Isto ou Aquilo. Bora lá ouvir? Ou se tem sol e não se tem chuva, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se calça a luva e não usa o anel, ou se usa o anel e não calça a luva. Quem sobe nos ares fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Ou se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda se é isto ou aquilo. Esse é um poema de Cecília Meirelles, só para dar uma iniciada na nossa aula, beleza? Então, para dar continuidade hoje, nós temos a aula que vai falar um pouquinho sobre as brincadeiras de cooperação, solidariedade. Estão prontos? Então, tem muitas brincadeiras e jogos que precisa da cooperação e da solidariedade, precisa de interação. E para a gente viver em sociedade, a gente sabe que a gente precisa de algumas regrinhas, de alguns valores e atitudes. E os nossos familiares, eles sempre passam isso para a gente. Os valores, atitudes, que nós, assim que vamos crescendo, vamos aprendendo e para ter uma harmonia na sociedade. Vocês lembram da aula de ontem, da história que foi contada? Eu trouxe aqui para vocês o livrinho do Pinóquio. Vocês ouviram essa história, não ouviram? Gostaram? Fizeram a atividade de ontem? Pois bem, então bora lá que eu vou relembrar alguns pontos legais, importantes, que falam sobre sentimentos, falam sobre valores, falam sobre coisas legais que nós devemos praticar no nosso dia a dia, beleza? Vocês lembram como era o Pinóquio? Lembram? Como foi que o Pinóquio foi construído? Que o Gepeto construiu o Pinóquio, um boneco de madeira, e de repente deu vida a ele. Por quê? O Gepeto queria muito ter um filho. Aí, assim que ele conseguiu a vida, ele foi para a escola. O pai colocou ele na escola. Só que, infelizmente, fez o quê? Ele mentiu. E mentir é bom, gente? É certo mentir? Não, né? Os pais da gente ensinam a gente que a gente não deve mentir, não é isso? Pois bem, então isso é uma atitude, certo? Não podemos mentir, porque mentira tem a perna curta. Já ouviu essa expressão? Ah, vocês são bem inteligentes. Então, gente, na história também falou sobre a questão da desobediência. Não devemos desobedecer os nossos pais, porque os nossos pais já são mais velhos, já têm uma história de vida, então eles conhecem mais coisas do que a gente. Então eles vão ensinando a cada dia sobre as coisas boas da vida que a gente tem para viver numa sociedade melhor. Então desobedecer os pais não é legal, ó, não é legal. Então, a história do Pinóquio trouxe isso para a gente, que a gente deve seguir algumas regrinhas, ter algumas atitudes boas. Vocês viram também que na história, cada vez que o Pinóquio mentia, o nariz dele crescia? Imagine se a gente fosse assim na vida real. Nosso nariz estaria, ó, grande. Então, galerinha, nada de mentira, beleza? Então, assim como na história do Pinóquio, tem algumas brincadeiras e alguns jogos que precisa de interação, de colaboração, de solidariedade, de ajudar o coleguinha e algumas regrinhas. Todas as brincadeiras, geralmente, precisam da colaboração um do outro. Por exemplo, nós vamos jogar futebol, certo? São duas equipes. Para que o jogo termine bem, que uma equipe ganhe ou não, aqueles jogadores precisam estar interagindo um com o outro. Precisa tocar a bola para o outro para que saia o gol, não é verdade?
Eu sei que a maioria de vocês gosta de futebol, assim como eu. E tem também a queimada, também é um outro jogo, outra brincadeira, que precisa da colaboração e da cooperação. Se eu for fazer sozinho, então não tem graça, beleza? Então, algumas brincadeiras que a gente faz na escola, em casa também, precisa dessa colaboração, dessa compreensão, dessa solidariedade, para que a gente faça uma brincadeira legal. Tem algumas cantigas de roda, que eu trouxe uma para vocês verem, vou colocar um vídeo daqui a pouco, que é a cantiga bem antiga de Escravo de Jó. É uma cantiga de origem africana e ela aborda sobre a questão da interação. Por quê? Porque juntos, assim que vocês viram, passar alguns objetos, ela vai trabalhar a questão da interação. Então, se um coleguinha, se um amigo não participar na hora da rodinha, infelizmente a brincadeira não vai sair legal, beleza? Então, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo, para vocês dar uma assistida. Acredito que muitos conhecem, só para dar uma relembrada. E vocês vão assistir e ver como é que é importante a questão da colaboração um do outro, beleza? Assista o vídeo aí. Se tiver mais gente na sua casa, 3 pessoas, brinque também, assista o vídeo bem direitinho, beleza? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. E aí, gostaram do vídeo? Assistiram? Já chamou alguém para brincar com vocês? Infelizmente a gente não está na sala para brincar com os colegas, né? Mas vocês podem brincar em casa aí se tiver mais alguém. Gostaram? Viram como é interessante que a gente precisa da interação, da coletividade? E é como eu falei no início da aula, nós, para vivermos em sociedade, precisamos de alguns valores, atitudes, regrinhas que são interessantes para ter harmonia. Precisamos da coletividade, precisamos de ajudar um ao outro. E também, outra coisa que eu comecei no início do vídeo, sobre a história do Pinóquio. Nada de mentira, nada de desobediência, certo? Então, a aula de hoje foi sobre isso. Tem outras brincadeiras que vocês podem pesquisar, que fala sobre a questão da solidariedade também, da cooperação, da interação, do trabalho em equipe e tudo mais, entenderam? Podemos pesquisar, brincar e na próxima aula teremos mais atividades, beleza? Fiquem com Deus, tenham a tarefinha de casa, passem na escola, peguem as atividades, realizem, devolvam, façam as suas atividades daí, que eu volto na semana que vem com mais vídeos. E amanhã também tem aula, viu? Beijos e até a próxima!